Paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Hoje nós vamos começar a falar sobre o Evangelho, Sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu deixei aí o texto de Mateus e Apocalipse para os irmãos, porque é o que nós vamos usar hoje nesse texto, A palavra do Senhor, para você aprender ela, você tem que ler. É lendo que você aprende a palavra de Deus, Não pode ter preguiça nenhuma de ler. Se você tiver preguiça de ler a palavra do Senhor, só ouvir é fácil. Agora ler é para poucos, Aquele homem que é lendo que você busca por entendimento e você pede por é lendo que você vai entender a palavra de Deus. Então você leia. Hoje todo mundo, a maioria da população do Brasil sabe ler, então leia a palavra de Deus. Tem áudios também, se você quiser ouvir também, Mas tem que ter a palavra de Deus no seu coração. Se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, nos dias maus você não vencerá aqueles dias, Então, tenha sempre na sua cabeça que você tem que ter a palavra de Deus, sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela se manifesta na nossa vida, Ela é a glória de Deus, Ela faz de nós seres diferentes, É através da palavra que eu sou diferente das pessoas do mundo. Você é diferente das pessoas do mundo, porque a palavra transforma, a palavra muda o caráter, muda a pessoa, muda o ser humano, A palavra de Deus, Então, vamos estudar a palavra do Senhor. Para começar a estudar, eu peço para os irmãos abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Irmãos, eu vou falar mais devagar hoje, porque eu queria que os irmãos anotassem de verdade isso, entendeu? Pega aí um caderninho, pega um caderno, uma agenda, anote, porque isso aí é a coisa mais importante da nossa vida, entendeu? Jesus, ele está para voltar. Todos os sinais apontam para a vinda de Jesus. E não importa se você é religioso ou não. O importante é você ser cristão de verdade. O verdadeiro cristão é aquele que segue as doutrinas de Cristo, não doutrinas de homens. Então vamos aprender sobre Cristo de verdade, quem Ele é, qual é a mensagem que Ele nos traz, entendeu? Então anote aí no seu caderninho, anote aí Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. No versículo 1 diz: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que você não comesse frutos de árvore do jardim? E a mulher respondeu: podemos comer o fruto de qualquer árvore, menos o fruto da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa árvore e nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: você não morrerão. Coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui a serpente, ela engana, A serpente, ela engana a mulher, E a mulher, ela induz seu marido a comer, do fruto, que Deus tinha proibido, E por consequência, eles recebem o castigo de Deus, E esse castigo de Deus, durante esse castigo, vem a maldição, que Deus lançou sobre a terra.
Entre essas maldições que foram lançadas sobre a terra é a pobreza. Para você ter uma ideia, para os irmãos terem uma ideia, a pobreza, quando Deus ele disse ali em Gênesis, olha o que ele falou para... Vamos ler no versículo 14, Gênesis capítulo 3, versículo 14 diz: Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais você receberá essa maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu falei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. A primeira coisa aqui a entender, meus irmãos, que Deus está amaldiçoando uma serpente, né? Aqui pode ser uma serpente simbologicamente ou literal, ou pode ser uma serpente real mesmo, entendeu? Mas aqui Deus está dizendo para a serpente que ela vai andar se arrastando sobre a terra e ela vai comer o pó da terra. E eu falei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serás castigada a sua descendência e a descendência dela. Primeira coisa, entendermos quem é essa mulher que Deus está profetizando, entendeu? E quem é essa serpente que Deus está profetizando? Aí no WhatsApp de vocês podem abrir lá no WhatsApp de vocês, eu coloquei Apocalipse 12 para os irmãos ler. Apocalipse é o livro da revelação. E nós vamos falar muito sobre Apocalipse. Nós vamos aprender muito sobre o livro de Apocalipse durante esse estudo, durante esse tempo. Eu tinha começado há uns dias atrás o Apocalipse, mas teve uma prova muito grande na minha vida. Passei por um momento difícil. E porque o diabo, a única coisa que ele quer é nos destruir, né? A única coisa que o diabo ele quer é acabar com nós. Então, no momento ali eu passei por uma dificuldade, um desânimo, onde Satanás não queria que eu pregasse, né, a palavra de Deus. Mas o cair ele é do homem, mas o levantar ele é de Deus. É Deus que nos levanta, é Deus que nos faz entender a verdade, é Deus que nos traz liberdade para entender as coisas como elas devem ser. Então, temos que entender que o caminho que nos leva à verdade, o caminho que nos leva a Deus é Jesus. E para entender isso, nós temos que entender o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse ele vai mostrar que todos os caminhos, só existe um caminho, que é Jesus. E Satanás ele quer fazer ele não quer que o Apocalipse seja revelado. Fala para mim, irmãos, quantos pastores você ouve pregando o Apocalipse? O livro que foi dado para mim e para você é o Apocalipse. Os outros são só exemplos do que aconteceu no passado.
para que nós não cometamos os mesmos erros. Mas o livro que eu tenho para mim, que é para mim, é o Apocalipse, é o livro do futuro, é o livro que me revela o que vai acontecer, para que eu esteja preparado. Os outros livros da Bíblia, eles me ajudam a sair de certas situações, certos problemas que eu estou no momento. Eles me dão ferramentas para que eu saia e como eu conseguir evitar certos lugares, evitar certas situações que façam, é um testemunho de pessoas que deram certos e testemunho de pessoas que não deram. Já o Apocalipse não, ele é a revelação, ele é o futuro. Ele é o livro que nós temos que levar todos os dias da nossa vida. Porque é nele que se revela a verdade que se vê ao mundo. Então, a primeira coisa é entendermos que Jesus, né, ele nasceu de uma mulher. Muitos vão falar, quem é essa mulher essa mulher? Ah, Maria. Não é Maria, irmãos, tá bom? Deus, ele profetizou na Gênesis, fez uma profecia e disse que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas a descendência da serpente ia ferir o calcanhar da descendência da mulher. Como ele vai fazer isso? E é isso que nós vamos aprender agora. A primeira coisa é entendermos quem é a mulher que a Bíblia está falando, né? Quem é essa mulher, né? Vamos entender e que a palavra do Senhor vocês venham entender certinho hoje, né? Ontem teve aí um debate, é legal quando tem um debate. Se você não entendeu, manda mensagem no WhatsApp de novo, pode mandar. Se você não entendeu, se você achou alguma coisa tipo que não bate direito com a sua forma de crer, manda no WhatsApp, entendeu? Nós juntos nós vamos aprendendo. É assim que é a palavra de Deus, entendeu? Tem que ser dinâmica, tem que ser o povo, entendeu? De Deus. Não é simplesmente sentar numa cadeira dentro de uma igreja e ficar ouvindo um pastor falar, entendeu? O povo de Deus, eles têm que adorar, exaltar. O povo de Deus é tão gostoso quando o povo de Deus eles começam a se profetizar, entendeu? Quando começa a soltar para fora, né? Aquilo que só Deus pode fazer na vida deles, né? Então tem que ser participante da palavra de Deus, tem que ser participante do culto, né? Não tem celebridade no culto, não existe celebridade. A celebridade, o único ser que pode ser celebridade, o único ser Jesus Cristo. Então, a única presença que nós temos que exaltar o Espírito de Deus, né? Então, creia nisso, que se você começar a ter uma dinâmica com os irmãos do grupo, você vai aprender bem mais. Por que você vai aprender? Porque as pessoas elas se fecham, as pessoas ouvem e aceitam tudo que elas ouvem sem um contexto bíblico. Mas existe contextos bíblicos para explicar tudo, entendeu? Existe contexto bíblico para explicar tudo.
Então, nós vamos entender quem é essa mulher que a Bíblia ela fala e por quê e quem é essa serpente, né? Tá bom? Então vamos lá. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Eu vou abrir a minha aqui, pera aí um pouquinho. Apocalipse. Apocalipse 12. O livro de Apocalipse, ele vai falar de uma mulher e de um dragão. Olha essa visão que João teve. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dor, de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada, levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Mas o dragão foi vencido e por isso ele e seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e seus anjos também foram jogados juntos com eles. Qual é a profecia que Deus faz em Gênesis? A serpente, que ela comeria o pó da terra, que ela se arrastaria. Isso quer dizer que Deus estava profetizando que Satanás, ele se arrastaria pela terra. Que Satanás, ele ia perder o seu poder de liderança no céu. E ele ia perder e ele ia viver neste mundo de escuridão, de trevas, que ele ia perder tudo. E ele se irou com tudo isso e foi atrás da descendência da mulher. Isso é muito importante entendermos que quem é a descendência da mulher, né? Quem é a descendência da mulher? Para entendermos quem é a descendência da mulher, tem que entender quem é a mulher, né? Se nós formos no livro de Isaías 62, abra a tua Bíblia aí. Isaías 62.
Está escrito desse jeito: eu amo Sião, e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol, e a sua salvação brilhe como a tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. E nunca mais o chamarão de abandonada, e sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e sua terra de minha esposa. A palavra do Senhor, ela revela tudo para nós. É só buscarmos. Você vê que em Gênesis a palavra de Deus está falando que Satanás ele seria inimigo da mulher. E essa mulher, ela deu à luz a um filho. E Satanás, e esse filho, um filho dessa mulher ela teve vários filhos, não foi só um. E um dos filhos dessa mulher seria o descendente de Deus na terra. Agora os irmãos vão entender por que quando Moisés nasceu, o faraó mandou matar todas as crianças naquele tempo. Porque o diabo achava que o diabo, ele não sabe os planos de Deus. Ele sabe que Deus tem um plano, mas ele não conhece. Então, ele sabe que a todo momento, se você vê no Velho Testamento, as matanças, matava crianças quando nasciam, porque os reis tinham medo daquelas crianças ser reis. Porque a profecia dizia que ia nascer um rei sobre Israel, um descendente de Deus. Então aqui a Bíblia está falando que a esposa de Deus é a sua terra, né? Pois o Senhor está contente com você, e sua terra será a esposa dele. Assim como um moço casa com sua noiva, também aquele que construir casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui, irmãos? Israel é a mulher. Israel é a mulher. Israel simboliza a mulher. Israel é o símbolo da mulher que dá a luz ao Filho de Deus. Se você vê a história de Israel, você vê a história do povo de Israel, eles sofreram muito. Igual Apocalipse 12 diz que o diabo foi atrás da sua descendência. Há poucos anos atrás, no século XX, Israel sofreu muito, os judeus sofreram muito com Hitler. Muitos judeus foram mortos. Israel sofreu muito, muito, muito. Hoje, graças a Deus, a nação de Israel está firme. Hoje é graças a Deus. Mas Satanás odeia aquela nação. Porque foi ali que nasceu o Filho
de Deus, a descendência de Deus. Por que foi naquele local? Por que foi ali que Deus nasceu, que Jesus nasceu? Eu pedi para os irmãos começarem a ler a palavra do Senhor a partir de Abraão. Porque você vai entender que Deus ele faz uma promessa a Abraão. E essa promessa que ele faz para Abraão, ele pede para Abraão medir a terra. E aquela medida, e aquela terra que seria medida, seria chamada, era a terra de Canaã, né? Ali onde ele chegou, onde tinha outros povos, onde ele ficou, onde ele mediu a terra. Uma terra boa, uma terra boa. Só muda que quando Abraão ele conquistou aquela terra para ele. Ele conquistou na força, na fé, na esperança. Ele conquistou aquilo tudo para ele. Abraão é um homem, podemos dizer, rico. Mas ele não tinha um herdeiro. O único herdeiro que ele tinha era um dos seus servos. E ele, o que ele faz então? Ele vai falar com Deus. Isso daí, por que ele vai falar com Deus? Ele vai falar: Senhor, como eu posso herdar tudo isso se eu não tenho um herdeiro? A primeira coisa, Abraão é o pai da fé. A Bíblia chama ele como pai da fé, né? Ele é o pai da fé. Porque foi através da fé de Abraão que aquela terra existe até hoje. Os judeus existem por causa de Abraão, porque Abraão fez o que Deus disse: saia do meio da tua parentela, que eu te abençoarei. E ele saiu pelo mundo afora. Ele saiu crendo na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmão, nossa vida ela não vai para frente? Sabe por quê que muitas vezes nós acha que, tipo assim, como Deus não estivesse vendo o que nós está passando? É porque que nós não se colocamos na posição que nós temos que se colocar. Abraão, a posição que ele se colocou era como amigo de Deus. Jesus nos colocou na posição de filhos de Deus. É diferente. Olha, Abraão era amigo de Deus. E nós somos filhos. E como se o amigo de Deus venceu, imagina os filhos. Imagina os filhos de Deus. E Deus deu um filho para ele na sua velhice, Isaac. De Isaac também teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, eles eram gêmeos. Esaú sai primeiro. Mas o interessante dessa palavra é que Jacó está segurando no calcanhar
de Esaú. Porque existia uma lei espiritual que dizia que o primogênito que recebia a sua herdade, a herança. A primogenitura, né, que eles chamavam, né? Esaú, tanto faz, tanto fez se ele recebesse aquelas terras, porque ele não estava preocupado, ele ia viver ali mesmo. Tanto faz, tanto fez. Jacó já não, Jacó é um homem enganador, né? Um homem que tinha, é um homem muito esperto. Ele era muito de lábia, muito esperto. E Jacó, ele pega e faz um guisado, né? Uma carne cozida, né, para ele, né? E o irmão dele chega naquele momento com muita fome, porque ele era caçador, Esaú. E ele pede um pouco do guisado de Jacó. E Jacó nega. Jacó primeiramente nega porque Jacó quer fazer uma troca com ele. Você me dá o seu guisado, eu te dou meu guisado e você me dá a sua primogenitura. Ele dá até risada, pode ser, eu não imagino. Ele fala, cara, de um guisado e deu a sua primogenitura para Jacó. Isso nos tem tem dois ensinamentos. O primeiro, tome decisões. Nunca tome decisões quando você está cansado. Nunca tome decisões quando você está abatido. Nunca tome decisões quando você não está em paz. Porque certamente você não vai prosperar. E Esaú tomou uma decisão e o mundo espiritual, irmãos, o que se usa lá, a ferramenta principal do mundo espiritual é a palavra que sai da nossa boca. E a palavra, ela não volta mais. Ela não volta vazia. A partir daquele momento, ele entregou na mão de Jacó a sua plenitude. Agora vamos lá para o Gênesis, voltar em Gênesis, quando a serpente estava falando com Eva. E Eva come do fruto da árvore, do fruto da árvore do conhecimento ali, né? E Adão também come. Porque eles acharam, Deus tinha dito que certamente eles morreriam. A mesma ironia de Esaú foi a mesma ironia de Adão e Eva. Isso aqui é somente um fruto. Isso aqui é somente um alimento. Até parece que Deus vai nos matar por causa de um alimento, se comemos um fruto. Isso quer dizer, até parece que Deus vai te matar por causa de que você saiu só hoje, por causa que você só bebeu hoje. Até parece que Deus vai fazer alguma coisa com você porque você adulterou só hoje. Até parece que Deus vai fazer alguma coisa com você porque você fez isso hoje. Só foi hoje. Depois volta tudo ao normal de novo. Mas não voltou, irmão. Não voltou. Jacó, como sabia enganar muito bem, enganou o pai dele, Isaac. E se passou pelo irmão dele, o pai cego, vestiu uma vestimenta de couro com pelos,
como fosse o irmão dele, que o irmão dele era peludo. E o pai, tocando nele, achando que era Esaú, abençoa Jacó. E Jacó é abençoado. Mais ensinamento para a nossa vida. Abençoe seus filhos. Antes deles casarem, antes deles saírem pelo mundo, para conhecer o mundo, para sair para a escola, para conhecer, abençoa eles. Abençoa seus filhos. Os filhos nossos, eles têm que ser abençoados. Quando eles saem da porta de casa, eles têm que receber a bênção dos pais. Não é eles pedir a bênção. É nós que temos que abençoá-los. Nós temos que dizer, vai com Deus. Que Jesus te acompanhe, meu filho. Que você prospere em todos os teus caminhos. Tudo que você falar de bom para os seus filhos vai acontecer. Mas tudo que você falar de mal vai acontecer também. E Jacó teve 2 mulheres. Ele foge, né? Porque Esaú fica tão irado com ele, quer matar ele. E ele foge. E ele tem 2 mulheres. E dessas 2 mulheres, nasce 12 filhos. E um certo dia, Jacó teve um sonho. E nesse sonho, ele via o sol, a lua e 11 estrelas se dobrando diante dele. Jacó não, desculpa, José. Um dos filhos de Jacó. Jacó fica irado com aquela situação. Como assim? Você está querendo dizer que eu, Jacó, o teu pai, vai se dobrar diante de ti, José? O pior que aconteceu. José foi para o Egito e aconteceu. E ele teve que se dobrar diante de José. O poder da palavra, irmãos. O poder da unção. Mas um certo dia antes, muitos antes de acontecer tudo isso, Jacó, cansado no deserto, pega uma pedra e deita ali naquela pedra. E ele tem uma visão. Ele vê o céu se aberto. Ele vê o céu aberto. E ele vê anjos descendo e subindo. Ele vê anjos descendo e subindo, descendo e subindo. Até que ele vê um anjo. E ele agarra nesse anjo. E ele fala para esse anjo assim, porque Jacó era muito ambicioso. Ele já tinha enganado o irmão dele, ele enganou o pai dele, ele era ambicioso. E ele falou para o anjo, você não vai subir enquanto você não me abençoar. E ele começou a lutar com o anjo. E o anjo não queria abençoá-lo. E ele lutou com o anjo ao ponto do anjo ferir a coxa dele. E ele ficar mancando. Ele ficou mancando pro resto da sua vida. Por quê? Porque ele lutou com aquele anjo. Mas o inacreditável é que aquele anjo não era anjo.
aquele anjo olhou para ele, aquele ser, né? Olhou para ele e disse assim: a partir de hoje, o seu nome não será mais chamado de Jacó, mas de Israel, porque tem lutado com o próprio Deus. Isso se chama cristofania, né? O que é isso? A cristofania é quando Jesus se manifestou no passado. Porque Jesus, ele se manifestou também no passado. Ninguém nunca viu a Deus. Mas Deus apareceu no passado. Mas como ele apareceu? Através da cristofania, onde o Espírito se manifestava em forma humana através de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Jacó foi visitado por Deus, ele era amigo de Deus. Jacó não, Abraão. Jacó lutou com Deus. Mas pela frente ainda viria Moisés, né? E o povo de Deus foi escravizado no Egito. Saíram da terra que Deus deu de herança para eles, através de Abraão. E habitaram no Egito e ficaram escravos no Egito. Até que um dia nasce uma criança no Egito. E essa criança nasce porque existia uma lenda de uma estrela que surgia no céu. Isso é forte, irmão, que eu vou contar para vocês. Essa estrela que surgia no céu, ela anunciava a vinda de um príncipe sobre aquela nação, o país ou sobre o mundo. E essa estrela veio. Os irmãos que pode pesquisar na internet, a televisão anunciou, os irmãos que no ano de 2020, se eu não me engano, em dezembro de 2020, a estrela apareceu no céu, anunciando ao nascimento de um príncipe. E quando o diabo viu aquela estrela no céu, ele sabia, ele tinha certeza, é o Filho de Deus. E colocou no coração do faraó para que matasse todas as crianças menos de 3 anos. E a mãe de Moisés pegou eles, colocou ele numa manjedoura, colocou ele ali num cesto e deixou ele indo pegar água. E a irmã dele foi acompanhando, e a princesa, filha de Faraó, viu, pegou aquela criança e criou como mãe dele. E Moisés, ele mata um dos homens do povo do Egito e foge quando em adulto, aonde Deus fala com ele através do Espírito numa sarça de fogo. Irmãos, Deus,
mostrou tanta coisa para esse homem. Esse homem ele foi tão íntimo de Deus que ele virou também um amigo de Deus de verdade, igual Abraão. Um homem que tinha coragem de dizer para Deus: se tu matares o teu povo no deserto, que dirão do Deus de Israel? Um homem que viu face a face de Deus. Um homem que desceu do monte e sua face estava branca como a neve. Mas, num dia de cansaço, de estresse, de nervoso, num dia sem paz, o povo querendo água no deserto, Moisés ora para Deus e a água não vem. Deus fala: toca na rocha com seu cajado, e ele toca e nada acontece. Ele fica irado e toca e bate na pedra. Deus olha simplesmente para ele e fala: Moisés, suba aqui em cima no monte. Ele sobe. Deus fala assim para ele: agora você vai ver a terra de Canaã daqui de cima, mas você não vai entrar nela. Irmão, a ira afasta o homem de Deus. A ira faz você perder suas bênçãos. Se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, não fique irado, não, o anjo sobe de volta. Eu te garanto. Não fique irado. Moisés foi o libertador naquele momento do povo no Egito. O povo conquistou seu reino, até que impérios como Babilônia, Síria, Grécia, o Império Romano dominaram Israel. Eles não tinham liberdade, era dominado por esses impérios. Mas Deus prometeu para eles que eles teriam um rei de verdade, um descendente da mulher, que é Israel, descendente dessa terra. E esse descendente, ele nasceu. Aquela estrela que apareceu lá para Moisés, ela reapareceu. E Herodes estava no poder naquele momento. E os magos de longe viam aquelas estrelas, os magos da Pérsia começaram a viajar até Israel que sabiam da promessa, que ia nascer um novo príncipe sobre a terra. Quando Herodes soube isso, o que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças pequenas. José e Maria fogem e essa fuga de José e Maria faz com que eles vão para o Egito. E do Egito até o momento onde Herodes é morto, morre, né? E depois eles voltam, né? Mas antes disso eu quero falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Vai lá em Mateus. Eu coloquei aí para os irmãos Mateus. Nós ler junto. Vamos lá em Mateus. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui.
pouquinho que tá abrindo. Tudo isso que eu falei para os irmãos, e ainda falei pouco. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai te conduzir à história de Abraão, à história de Jacó. Se você ler no versículo 1, está escrito assim: esta é a lista dos antepassados de Jesus, descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. Tá bom? Então, a descendência de Jesus vinha da descendência de Davi, que vinha da descendência de Abraão. Então, Jesus era israelita, ou seja, porque ele nasceu de Israel. Israel é a mulher é a mulher do Apocalipse 12, a mulher vestida do sol. Por que vestida do sol? Israel é quente, é um lugar quente. A noite é fria, mas o dia é quente. Israel é uma cidade, é um país onde, no meio de deserto, é um país no meio do deserto. Então, se nós entendemos agora a beleza também que Israel tinha, né? Igual Deus fala a sua beleza, né? A minha esposa, né? Então, irmãos, Davi, os homens, todos esses homens que o Velho Testamento demonstra, traz para nós, eles estão apontando para Jesus. Eles estão apontando para o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, Maria, ela estava noiva, né? Ela estava noiva de José. Ela estava noiva de José. E José, ele não sabia, né, do que Deus tinha feito, né, ia fazer. Só muda que quando Maria aceitou o que Deus ele falou, a primeira coisa que Deus vai até José num sonho e revela também para José. E José aceita ser pai de Jesus. E Jesus, ele amava José. Ele amava. Ele respeitava, porque José, ele seguiu a carreira de José. Ele era marceneiro como José. Ele seguiu a carreira do seu pai. Seu pai morreu mais novo. Seu pai morreu antes da mãe. Mas ele seguiu a carreira. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 27. Lucas, capítulo 1, versículo 27. Então Maria era uma mulher
Ela era uma moça que Deus ele ia usar para trazer o filho dele ao mundo. O que é o pecado? O pecado aconteceu no Éden. O pecado é a tendência que o ser humano tem de errar. É simples. Nós podemos errar a qualquer momento. É um erro. O pecado é um erro. É a tendência de errar. Entendeu? Deus não erra. Deus é eterno. Lembra que eu falei ontem para vocês? Deus é eterno. Então ele não erra. Ele não volta atrás das suas decisões. Ele é um Deus que ele é justiça. Jesus ele disse que se você não se arrepender e for entregue na mão do juiz, e o juiz vai te entregar na mão do carcereiro e o carcereiro vai te colocar na cadeia, e de maneira nenhuma você sairá de lá até você pagar o último centavo, centil, que algumas palavras na Bíblia diz. O que isso quer dizer? Que Deus, ele não está brincando de ser Deus. Não adianta você estar com um pé no mundo e um pé na palavra, um pé no mundo e um pé em Deus, que você vai cair. Porque na hora que ele passar a espada dele, ele vai te cortar no meio. Esse é Deus. Ele é justiça, juízo. Então o pecado é o ato de errar. Errar o alvo. Errar aquilo que você tem objetivo em fazer. Um dos pecados que nós seres humanos temos, e é muito aceitável dentro da sociedade, é a mentira. A mentira é o pior dos pecados. A mentira é a raiz, é a semente do pecado. Ela não é exclusivamente o pecado, ela é a semente dele, ela é pior do que o pecado. Porque a semente do pecado a semente do pecado é a mentira. E a árvore do pecado é você não ser uma pessoa íntegra diante de Deus. É a iniquidade. É quando seus frutos, você se torna uma árvore de pecado, você está praticando a iniquidade. Então, quando Adão ele come daquele fruto, e quando Eva ele come, eles pecam contra Deus. A partir daquele momento eles se tornam mortais, totalmente mortais. E eles são expulsos do jardim do Éden para que não coma das folhas da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, para que eles não sejam eternos. Por isso que Deus expulsa eles. Porque se Deus não expulsasse, eles seriam como Satanás. Eles não teriam direito ao perdão. Porque se eles comessem do fruto da vida e se eles comessem ali da árvore da vida, né? Se eles comessem da árvore da vida e ganhassem a eternidade, eles seriam eternamente pecadores. O mundo acabaria, porque a partir daquele momento Deus não tinha o que fazer. Deus tinha que lançar eles junto com Satanás no lago que Deus preparou para Satanás e seus anjos.
Mas Deus expulsou eles do Éden, para que eles não pudessem comer da árvore da vida, para que eles não sejam eternos pecadores. Mas a relação entre eles, entre um homem e uma mulher, fez com que nascessem filhos. E esses filhos, geneticamente, passam o pecado de um para o outro. Então, os nossos filhos, eles recebem o pecado. Eles recebem o pecado. A Bíblia lá nos fala que o que é o pecado? O pecado é o desejo. A porta do pecado é o desejo da carne. É o desejo da carne. Quando Deus ele viu que o homem, Deus ele amaldiçoou o homem. E ele disse que para a mulher, que o desejo dela seria para o seu marido. É mais ou menos dizer que Deus condenou o homem e a mulher, ela sofreria a dor do parto e ela seria salva sim por Deus, porque por ela ser mãe, por ela dar, Deus salvaria ela. Mas a partir do momento que ela tivesse uma relação sexual com um homem, a partir daquele momento ela se tornaria uma pecadora igual ao homem. Porque por isso que quando Jesus ele fala, a Bíblia diz sobre as virgens, né? E ali o anjo ele teve que escolher, Deus escolheu uma virgem, uma mulher que nunca foi tocada por um homem. E o nome dela era Maria. E Maria, ela ia se casar com José, que era da descendência do rei de Davi. Se você ler o contexto inteiro, se José era da descendência de Davi, Maria também. Porque o reinado, ele só podia, os reis, eles se casam com pessoas da sua descendência, ou próxima à sua descendência, né? Eles se casavam, as pessoas antigamente se casavam assim, igual quando Isaac manda Jacó para a casa do tio dele. Para arrumar uma esposa para ele. Então, é isso que o pecado ele comete todos nós somos pecados através do desejo. Através do momento em que o desejo entrou no seu coração, na sua mente, você entrou em pecado. Porque tem muita gente que fala, eu conheço gente que é virgem, sim, que se diz, né? Não sei se é mesmo, mas que se diz virgem com muitos anos de vida. Assim, uma vida assim, mais ou menos em 30 e pouco, quase 50 anos e tal. Que nunca que tocou em homem nenhum. Mas Jesus ele disse que nós pecamos não só no tocar, né?
desperta pelo pensamento. Jesus fala que se sua mão direita fazer você pecar, arranque-a, porque é melhor você entrar com uma mão só no reino dos céus do que com a duas. Jesus estava falando sobre a masturbação, você acredita? Jesus estava falando sobre adultério. E os homens disseram: Senhor, Jesus fala assim, aquele que pratica adultério, né? Vocês não podem praticar adultério porque aquele que cobiçar, não pode cobiçar a mulher do próximo. Não pode adulterar, é pecado. Pecado é um erro. Mas eu não adultero. Mas se você desejar a mulher do seu próximo na sua cabeça, na sua mente, o que vai causar? Você vai praticar um ato chamado masturbação. E tem uma palavra de Deus que eu vou trazer para vocês amanhã, que fala da ira de Deus quando derramou sobre um homem que se masturbou. Porque a masturbação ela não é aprovada por Deus. Porque o sêmen masculino, o óvulo feminino é para a criação. E os demônios, quando você faz isso, eles sugam aquela energia daqueles seres, que são seres que você está lançando para fora de você. Cada espermatozoide é uma vida, seja macho ou fêmea, é uma vida. Existem espíritos que quando você está fazendo isso, os espíritos eles agem em sua vida. Voltando ao versículo, a palavra do Senhor nos diz em Lucas 1:27, e o anjo levou uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. E ela se chamava Maria. Então, irmãos, de acordo com o costume dos judeus daquela época, os que iam casar firmava-se primeiro um contrato. Então eles faziam um contrato de casamento que só poderia ser desmanchado pelo divórcio. Então, é o que acontece hoje em dia também. E Deus escolheu uma mulher virgem para receber a palavra de Deus. Em certo momento, você que é casado, você que não é casado, não busque por homens, busque por Deus. Não pense, não deseje homens. Quando esses pensamentos vêm em sua cabeça, leia a Bíblia. Tira todos esses pensamentos da sua cabeça. Mas o dia que você quiser viver uma vida em parceria com alguém, que você busque uma pessoa de Deus. Uma pessoa que tem os mesmos princípios que você. Uma pessoa que queira viver de verdade uma vida entre um homem e uma mulher, como a palavra do Senhor diz, como Abraão e Sara viveram. Um respeitando o outro. Faça isso. Você vai ver como Deus ele vai agir na sua vida tremendamente. Tá bom? Jesus ele nasceu de uma virgem.
e ele foi concedido pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. O óvulo de Maria ovulou e o Espírito entrou e gerou o Salvador. A primeira palavra de hoje que eu quero dar para fechar essa palavra de hoje, esse ensino de hoje. Seja santo, como era Maria. Seja amigo de Deus, como era Abraão, Moisés. Não seja fracassado, mas lute para conquistar os seus objetivos como Jacó. Porque você sabe, irmãos, que ser pobre é uma coisa, a pobreza em si, a pobreza é uma maldição dada por Deus lá no Éden, quando o homem peca, ele fala que a terra produzirá espinhos. E você tem que sair dessa maldição. Se você vive na pobreza, você tem que sair. Seu Deus é rico, seu Deus é poderoso, é dono do ouro e da prata. Mas você só sai dessa posição quando você primeiro se arrepende dos seus pecados, você nasce de novo e aceita crescer em Cristo Jesus. Amanhã continuaremos essa palavra, continuaremos falando do Deus Todo-Poderoso e que Jesus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.